Está no ar mais um Direito na Prática. E hoje nós vamos falar sobre os avanços e os retrocessos do novo Código de Processo Civil, que agora, em 2020, completa 4 anos. Confira! Em 2015, a Lei 13.105 substituiu a Lei 5.869 de 73, instituindo o novo Código de Processo Civil. Diferentemente dos códigos de 1939 e de 1973, o novo CPC é o primeiro aprovado sob a vigência de um regime democrático e resultado de participação social, visando a adequação das normas à realidade do país. Eu estou numa exclusiva com o professor Alexandre Flecha, advogado e professor da FGV, que está aqui no Espírito Santo para dar uma aula experimental sobre os avanços e os retrocessos do Código de Processo Civil, que agora está completando 4 anos. Professor, muito obrigada por ter recebido o programa. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo jóia. E vamos começar falando sobre, é claro que não tem como a gente falar sobre tudo, mas vamos falar um pouquinho sobre aquela audiência preliminar que o juiz tem que fazer, audiência de conciliação no início de um processo. Como é que anda funcionando isso aí? Está dando certo? Olha, essa audiência, ela tem uma razão histórica, existe uma razão para isso. Dizem que esse código é do ministro Luiz Fux. Não é verdade, ele apenas foi o presidente da comissão que elaborou o código. E como o ministro é juiz de carreira, conta a história de que desde que ele era juiz na primeira instância, ele sempre buscou ao máximo tentativa de conciliação com as partes, marcava às vezes mais de uma audiência com esse objetivo. Então, quando ele presidiu a comissão que criou o código, ele acabou inserindo no código essa tentativa de conciliação antes mesmo do oferecimento da contestação pelo réu. Então, a gente que é advogado, a gente sabe disso. Quantas vezes, na época do código anterior, a gente era citado como advogado do réu, tinha que apresentar a contestação, depois o advogado do autor tinha o outro trabalho de fazer a réplica e só então marcava a audiência. Chegava na audiência, fazia um acordo e o advogado do autor fez uma réplica à toa, o advogado do réu fez uma contestação à toa, não fazia nenhum sentido. A animosidade ia aumentando, tempo perdido. Exatamente. A pauta do judiciário acaba ficando maior, porque tem mais processos, então tem mais funcionário para dar andamento aos processos, tudo ficava ruim. Então, o que o Código Novo fez? Ele antecipou a audiência de conciliação para antes da contestação. Porque se tivesse um acordo, então ficava tudo resolvido, as partes tinham mesmo menos trabalho, as partes conseguiam mais rápido a solução do conflito, ficava muito melhor. E é engraçado, né? Porque a gente pensa que isso foi uma grande novidade trazida pelo CPC. E não foi. A audiência de conciliação antes da contestação já era assim desde 95 no juizado especial. Então não tinha nenhuma grande novidade com relação a ela. E quando o juiz, ele naquela decisão primária, quando ele está analisando a petição inicial, ele não marca a audiência de conciliação porque ele alega não ter o espaço e não acontecendo, ele está infringindo uma norma ou ele não está cumprindo a norma estabelecida no Código de Processo. Existe alguma retaliação? Tem alguma consequência? Como é que está sendo? Olha, no direito tem corrente para todos os lados. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: essa audiência de conciliação, ela é facultativa ou obrigatória? E aí existem vários entendimentos. O entendimento majoritário é que ela é obrigatória, ela tem que ser designada sempre, à exceção de 2 hipóteses. Quando as 2 partes dizem que não querem essa audiência, o autor diz que não quer na petição inicial e o réu diz que não quer numa petição até 10 dias antes da data da audiência, ou quando a causa não admite conciliação. Por exemplo, em algumas ações que envolvem os direitos da fazenda pública. Nesses casos não haveria essa audiência, mas fora desses casos, ela é obrigatória, ela tem que acontecer. Existe uma corrente bem minoritária dizendo que basta que uma das partes não queira essa audiência. Então, se o autor já disser que não quer, ou se o réu sozinho disser que não quer, já seria suficiente. O que a gente tem visto na prática em alguns lugares, pelo que você me contou, aqui no Espírito Santo é assim, no Rio de Janeiro também é assim. O que eu tenho visto é que alguns magistrados já não vêm designando essa audiência por outros motivos que não esses 2 que eu mencionei. Então, a rigor, o despacho deveria ser: deixo de designar audiência de conciliação porque a causa não admite autocomposição.
Ou então, deixo de designar audiência de conciliação porque as partes manifestaram-se expressamente nesse sentido. Mas a gente vê despachos de outra natureza. Por exemplo, deixo de designar audiência porque não existe espaço físico que permita. Deixo de designar audiência porque a experiência mostra que a possibilidade de acordo é muito pequena. E outros motivos. E aí, a consequência disso daí? Fica só para a parte não ter a oportunidade? Ou o juiz, ele no ato da vida dele, na carreira dele, acaba sendo prejudicial esse tipo de decisão? Não tem como punir o juiz. Você menciona a nível de CNJ, de corregedoria, é isso? Então, não tem como punir o juiz por um entendimento doutrinário dele. Ele proferiu uma decisão judicial. Então, não cabe representação contra o magistrado na seara administrativa, na sua corregedoria ou no CNJ, por uma decisão judicial. O máximo que se poderia fazer, e não é represália isso, mas o máximo que se poderia pensar é recorrer da decisão dele. Dizendo, estou recorrendo porque eu quero que se faça essa decisão. Professor, agora a gente falando sobre os honorários advocatícios, que eu acredito que vai interessar bastante aos nossos colegas, é que o CPC trouxe a eles a natureza de verba alimentícia e também igualando eles a créditos trabalhistas. O que isso me diz a respeito disso? Bom, primeiro tem uma questão que é bem relevante com relação a isso. Os alimentos, eles têm essa prevalência com relação a outros créditos e sempre foi assim, só na Constituição, inclusive. O que o CPC fez não foi dar aos honorários natureza de alimentos, porque eles já tinham essa natureza. O que o CPC fez, e foi muito bem-vindo, foi dizer expressamente que os honorários têm essa natureza de alimentos, permitindo aos advogados, na execução de honorários, ter algumas prerrogativas. Aí uma vez me perguntaram assim, então se os honorários são equivalentes a alimentos, quando o advogado fizer execução dos seus honorários, que são alimentos, ele pode pedir prisão civil? Já tinha pensado nisso? Olha, maravilha, hein? Pois é, aí o entrevistado vira entrevistador, fica fazendo pergunta para repórter, me perdoe por isso. Não, foi ótimo. Mas a resposta é não, a gente não pode, quando vai executar honorários, já pedir prisão civil do devedor. Porque o artigo 85, parágrafo 14, ele é muito expresso, ele diz o seguinte, os honorários têm natureza de alimento, gozando de todas as prerrogativas das dívidas trabalhistas. Então ele tem natureza de alimentos, mas é executado como uma execução de dívida de trabalho, ou seja, tem prerrogativa com relação às outras, mas definitivamente não cabe prisão civil. Ainda bem, né? Até porque são só dois os motivos da prisão civil, né? Eram dois, né? Antigamente tinha a prisão civil do depositário infiel, que agora tem súmula vinculante dizendo que não pode, e também o devedor inexcusável de alimentos. Então agora ficou só esse e realmente não dá para fazer isso com honorários. Lamento dar essa notícia ruim, mas realmente não pode. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos tirar suas dúvidas sobre a tutela provisória. Fique ligado. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Estamos de volta e eu quero lembrar a você que nós também estamos no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Vai lá, faça a sua inscrição e ative a sua notificação. Doutor, agora a gente falando de tutela provisória, quais foram as grandes mudanças que o CPC trouxe? A tutela provisória, ela é um tema que desperta uma certa curiosidade. Quando a gente fala em tutela provisória, isso eu falo com os meus colegas todos, tutela provisória, ela gera uma certa dificuldade com relação à terminologia, porque os nomes são todos parecidos e todos começam com a palavra tutela. Então eu tenho tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, tutela cautelar, tutela antecipada, tutela incidental, é tudo tutela, são todos nomes parecidos e às vezes a gente mistura um pouco um nome com alguma definição. Mas, na verdade, o que o Código trouxe de novidade com relação a isso foi apenas a sistematização. Só dizer, olha, isso aqui funciona agora assim, mas já existia no Código anterior. Então, tutela provisória é uma tutela jurisdicional, é uma decisão que o juiz profere que tem prazo de validade. Ela só dura enquanto durar o processo. E a tutela provisória pode ser de duas espécies, de urgência e de evidência.
A de urgência é bem conhecida da gente, advogados, que são as tutelas antecipadas e cautelares. E a tutela de evidência, que já existia na época do Código anterior, no Código Novo ganhou só mais destaque. Portanto, ela acabou ficando mais famosa. Só que eu deixo aqui uma pergunta no ar. Será que a gente sabe exatamente para que serve uma tutela de evidência? Porque tutela de urgência a gente conhece bem. Tutela de urgência, eu não tenho tempo de esperar o final do processo. Eu preciso de uma decisão agora. E se essa decisão que eu preciso agora for exatamente igual à decisão que eu quero ao final do processo, é uma tutela de urgência antecipada. E se o que eu quero agora é de natureza diversa do que eu quero ao final do processo, então é uma tutela de urgência cautelar. Então, qual é o maior inimigo da parte quando ela precisa de uma tutela de urgência? O tempo. A parte não tem tempo de esperar o final do processo. Só que a tutela de evidência, que só está em um artigo do Código, que é o 311, diz assim: a tutela de evidência será concedida independentemente do risco ao resultado útil do processo ou risco de perecimento do direito da parte. Então, se o meu direito está na iminência de perecer, tutela de urgência. Mas, se não existe esse risco, para que serve a tutela de evidência? Por que o juiz concede uma tutela de evidência, que é uma tutela provisória, que é concedida para durar só ao longo do processo, se a parte não está na iminência de sofrer alguma lesão ao seu direito? E aí é que vem uma quebra de paradigma. Se criou um instituto novo com a tutela de evidência. A tutela de evidência serve para proteger aquela parte que não tem urgência, mas tem um direito tão bom que não faria sentido nenhum ela esperar até o final do processo. E todas as provas já estão ali, né? Já estão ali, que são os incisos do artigo 311. Eu vou te dar um exemplo. Você tem filhos? Você pode me dizer o nome de um? Pode chutar se quiser. Não, posso sim. Rafael. Rafael. Qual a idade do Rafael? 12. Então, o Rafael tem 12 anos e eu acredito que você tenha mais de 18. Sim. Ok. Então, imagina que o seu nome e o nome do Rafael foram inscritos indevidamente num cadastro restritivo de crédito. Tudo bem? Só que você pratica atos da vida civil. O Rafael não. Você compra imóveis eventualmente. O Rafael não. Você faz uma compra a prazo. O Rafael não. Então, se o seu nome e o dele foram inscritos indevidamente, você, quando precisa celebrar qualquer negócio jurídico, qualquer negócio da vida civil, você precisa do seu nome limpo. Então você ingressa em juízo dizendo: eu quero ao final que o meu nome seja retirado desse cadastro, mas eu preciso que tire agora, porque eu tenho que celebrar um negócio qualquer. Então aí está a urgência. No caso do Rafael, ele tem 12 anos, ele nunca fez nenhuma compra. Aquela dívida que deu origem à inscrição dele não foi dele, mas ele não tem nenhuma urgência de tirar o nome dele do SPC. Ele tem tempo. Ele tem todo o tempo do mundo. Então, o Rafael tem o direito de tirar o nome dele do SPC agora em tutela provisória de urgência? Não, porque ele não tem urgência, porque nenhum direito dele está na iminência de perecer. Mas, o direito do Rafael é bom? É. Então, vamos fazer o seguinte: o direito do Rafael é bom, certo? E o direito do banco que inscreveu o nome dele é ruim. Quem sofre com o ônus do tempo desse processo? O Rafael, que tem um direito bom. E quem se dá bem com a duração desse processo é o banco, que tem um direito ruim. Isso não faz nenhum sentido. Então, na verdade, a tutela de evidência serve para dar o direito do Rafael agora, mesmo sem urgência nenhuma, só porque ele tem um direito bom. Então, a tutela de evidência permite a inversão do ônus do tempo. O Rafael vai começar a usufruir do seu direito agora, tendo o direito bom mesmo sem urgência, e o banco que não tem o direito bom, ele é que vai submeter ao ônus desse tempo. Então, resumindo, eu quero tutela de urgência porque o meu direito vai perecer por agora. Eu quero tutela de evidência porque o meu direito não vai perecer, mas ele é tão bom que eu quero usufruir dele agora. Essa é a tutela de evidência.
Que aula, hein, professor? Claro, não sei se ficou claro. Foi ótimo. Eu espero que os nossos colegas usufruam desse ensinamento, porque realmente são temas muito interligados e que confundem. Muitas vezes você pede uma coisa, o juiz dá outra, porque na hora o advogado não conseguiu colocar de maneira clara o que ele queria. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre as novidades do Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre recursos? Acompanhe no próximo bloco. E com relação aos recursos, o que melhorou e o que piorou do que era antes do CPC de 2015? A gente pode sentar, isso vai levar um tempo, mas eu posso... Não, uma coisinha ou duas só, para também não ocupar muito tempo, não nosso, mas de quem está assistindo. Olha, a gente pode citar alguns pontos que são bem relevantes. Então, a questão do agravo de instrumento. A questão do agravo de instrumento é terrível, terrível. Eu fico pensando, o Rafael com 12 anos de idade, se ele chegar para mim e perguntar assim, me explica como funciona o Bluetooth, eu não faço a menor ideia. Mas ele vai saber. Mas eu prefiro responder essa do que responder qual o cabimento do agravo. O de instrumento. Porque ninguém sabe qual é o cabimento, exatamente qual é o cabimento do agravo de instrumento, não sabe. Eu registro aqui um elogio. O Superior Tribunal de Justiça, ele está muito comprometido com a interpretação e com a aplicação do CPC. Isso não significa que a gente vai gostar de todas as decisões. É claro, eu concordo com umas, não concordo com outras, com certeza os advogados pensam como eu, mas a nota de elogio é que o STJ ele mudou a sua forma de decidir. Quando ele decide uma questão que envolve uma parte processual, ele entra na questão, ele interpreta o código. Se a gente concorda ou não é outra história, mas pelo menos a questão foi apreciada pelo STJ, isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Então, o artigo 1015 traz todas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e, enfim, em 2018 o STJ disse que não é só aquele rol previsto em lei. E aí vocês devem estar pensando assim como você, mas 2018 já tem um tempo, tá falando disso agora por quê? Porque a decisão do STJ lá de 2018 não resolveu muito a nossa vida. Porque o STJ só disse o seguinte, olha, cabe agravo de instrumento se tiver expressamente previsto em lei e para aquelas outras interlocutórias que não tenham previsão legal, mas a questão exigir um recurso imediato. Ou seja, quando é que vai ter essa urgência em atacar de imediato aquela interlocutória? Continua sendo o critério do juiz. Então, melhorou, mas não melhorou tanto assim. Porque o código anterior, com todo respeito, ele era ruim nesse aspecto. Cabia agravo de tudo, seja agravo de instrumento, seja agravo retido, que na época existia. Cabia de tudo. Então, eram recursos demais o tempo todo que às vezes atravancavam o processo. No Código Novo, não é sempre que vai caber agravo de instrumento. Mas o STJ acabou abrindo aquele rol do 1015 para outras hipóteses. Como é que eu vou saber? Já vou te devolver a palavra. Como é que eu vou saber, então, se a minha interlocutória que não está prevista em lei pode ou não ser agravada de instrumento? Pesquisa na jurisprudência do STJ. É a melhor solução. E tem algum outro recurso que deixou alguma dúvida, alguma questão aí, ou só esse agravo que nos trouxe presente? O sistema recursal, ele todo foi alterado. Todo. Porque existe hoje o que não existia no código anterior, que é o chamado sistema de precedentes. Então, existem alguns precedentes judiciais que têm efeito vinculante e que têm que ser observados o tempo inteiro. Só que algumas decisões judiciais resolvem ignorar os precedentes vinculantes. Eu consigo entender. Isso é uma mudança de pensamento. A jurisprudência na época do Código anterior sempre foi não vinculante, que a gente chama de persuasiva. Sempre foi não vinculante, ou seja, o juiz podia concordar com ela e aplicar, podia não concordar e não aplicar. Quando ela passa a ser vinculante em alguns casos, que são aqueles do artigo 927, o juiz olha para uma decisão judicial que é vinculante, mas não tem o hábito de olhar para a decisão de um colega magistrado e entender que aquela decisão está vinculando. Então isso
já foi muito pior 4 anos atrás, quando o código nasceu. Mas a gente já está na 4ª temporada do novo CPC, então está melhorando e vai melhorar com o tempo, tenho certeza. Professor, muito obrigada. E Vitória está sempre de portas abertas para recebê-lo. O senhor gosta de vir a Vitória? Gosto demais de vir aqui, gosto muito, vocês que estão me assistindo, muito obrigado pela recepção. Sempre que eu venho, vocês me recebem muito bem, venho muito feliz. Então as portas estão abertas. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar a você que quer rever este e outros programas de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.